igreja que tinha nome de estar viva, estava morta. E esta ideia de reavivamento, de despertamento, desperta, ó tu que dormes, igreja de Éfeso, esta ideia se baseia em quê? Segundo esse pastor Richard Owen Roberts, que juntou 9.000 títulos sobre avivamento. Não tem nada igual no mundo. Em termos de bibliografia, 9.000 títulos de livros e artigos. No seu livro, ele diz que o avivamento é necessário quando? Quando? Aí nós podemos examinar a nossa própria vida, se nós nos cabemos dentro daqueles que têm fama de vida, mas de fato estão mortos. Primeiro, quando ler a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, não faz diferença nenhuma na vida. A gente escuta, está sendo falado lá no púlpito e vai embora e não faz diferença absolutamente nenhuma. É como um senhor que passou na frente de um dos nossos alunos e diz assim: tudo que o senhor está falando já ouvi há 20 anos, eu não preciso mais ouvir essas coisas. Estava precisando de um avivamento. Segundo, quando a oração não passa de reza. Quando nós damos graças antes de comer, a gente percebe que a maioria dos casos não é como aquela menina de Xangai que orou quando o amigo estava lá. Ele orou 10 minutos para dar graças pela comida. Foi falando para Deus, adorando a Deus e tudo. E só tinha 10 anos. Essa é a diferença. Orar na China, orar em Portugal ou no Brasil. Oração chamada reza. Quando o dinheiro, ganhar dinheiro, empolga mais do que ganhar almas. Qual que vai trazer mais felicidade? Anunciar que 3 pessoas vieram para frente, como aconteceu há uns dias atrás em Londres, quando foi convidado. As pessoas vieram para frente para dizer: eu quero aceitar Jesus, vários jovens brasileiros. E a gente recebeu uma notícia que um tio morreu, deixou uns 100 mil euros lá na sua conta. O que dá mais prazer? Sinal de morte ou vida. Número 4, com entretenimento, tem uma importância toda especial, especialmente esportes. Futebol no Brasil é um esporte, como também em Portugal, especialmente recentemente, em que a gente acha que o fim do mundo chegou, porque nós ganhamos. Agora Deus pode mandar o seu filho. Esta ideia de esporte e entretenimento ser mais central do que deve, é um sinal da necessidade de avivamento. Quando a gente pode acompanhar um filme, um vídeo, que tem cenas absolutamente terríveis em termos de alto padrão de moralidade na palavra de Deus, e não sentir nenhum problema. Eu fico olhando, vendo pessoas como reagem diante de algum filme. Em vez de levantar e ir embora em sinal de protesto, eles aceitam, achando que a coisa não é ruim, não. Sinal de precisar mesmo de avivamento. 5. Quando a gente peca e sabe que pecou, não cria nenhum problema na consciência, não cria reboliço, tumulto na consciência. Consciência na palavra de Deus é um sinal de uma vida real com Deus. Quem não tem consciência, consciência cicatrizada, consciência que não tem sensibilidade, é um perigo de uma pessoa morta que acha que tem vida. Número 6. Quando divisão na igreja, divisão entre irmãos, como nós estamos aqui numa grande família, eu nem sei qual é a sua denominação, mas o fato que nós estamos aqui juntos e podemos rir juntos, falar e conversar juntos, por quê? Porque somos irmãos. E pensar que a gente vai chegar na presença de Deus e querer que esse irmão aqui seja lançado no inferno, ele não pertence ao nosso grupo.
é uma ideia que nenhum crente vivo e que com sua mente cheia da palavra de Deus pode sentir. Quando eu vivi em Portugal, eu senti tanta dificuldade em ter comunhão com todos os irmãos. As pessoas sempre com aquela reação, ele não é nosso. Mas, meus queridos irmãos, na cidade de Deus, não tem nenhuma placa de batista, presbiteriano, pentecostal, carismático, não carismático. A única placa, Filho de Deus, Filho de Deus. Então, se você, meu irmão, é filho de Deus, é meu irmão. E a gente tem que amá-lo com todo o amor que eu tenho para os crentes que pertencem à minha denominação, meu grupinho, onde eu reúno. Essas e muitos outros sinais de uma igreja morta, mas que tem nome de vida, porque tem muita gente. Mas na realidade, na prática, na maneira de pensar, uma igreja longe. A igreja de Sardes, portanto, é um alerta. Vigiai, cuidado. Nessa cidade entraram dois que tomaram a cidade porque a cidade não estava vigiando. Então, Jesus, conhecendo essa história, nos lembra da necessidade. Cuidar de nós pessoalmente, cuidar da igreja. Que Deus os abençoe e nunca esqueçam desse lugar, nem da carta à igreja de Sardes. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mísia. Localizada num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia, foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 a.C. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Átalo foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade. Nesta região, produziam-se uvas e o deus grego do vinho, Dionísio, era adorado pelo povo. A cidade de Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 d.C. e reconstruída pelo imperador Tibério. Depois de ser reconstruída, foi chamada por pouco tempo de Neo-Cesareia. Durante o reinado de Vespasiano, ficou conhecida como Flávia. Atualmente, a cidade de Alaşehir, localizada na Turquia, fica no mesmo lugar construída sobre as ruínas de Filadélfia. A carta à igreja em Filadélfia encontra uma congregação fraca e limitada, mas dependente do Deus Todo-Poderoso. Como já disse nas outras localidades onde nós conversamos sobre as ruínas que marcam lugares tão famosos, segundo a palavra de Deus, aqui também me alegro de uma maneira muito especial. Esta manhã eu expliquei como que esta igreja foi incluída nas 7 cartas. Faz parte de um círculo, portanto, o livro de Apocalipse, como também o livro de Efésios, são livros de circular. Não era apenas para uma igreja, mas para várias igrejas receber, ouvir e receber a mensagem. Agora, Filadélfia, não sei se perceberam, mas a razão da fundação da cidade aqui é que aqui vai dando entrada para o altiplano. Se olhar no mapa, vão descobrir que nós estamos assim uma boa distância de Laodiceia e Colossos e Hierapolis, outras igrejas, e nós estaremos esta noite perto de Laodiceia. Esta proximidade vai mais um pouco, estaremos mais próximo à primeira igreja fundada nesta região, que é a igreja de Antioquia de Pisídia, igreja que pertencia à velha província da Galácia. Mas esta aqui é a província da Ásia. Para os irmãos que esqueceram, temos 2 cartas escritas pelo irmão Pedro, o famoso apóstolo, discípulo mártir Pedro, discípulo de Jesus, que foram escritas para 5 províncias. Uma delas foi a Galácia, uma delas foi a Ásia, outra foi Ponto, outra foi Capadócia. Então é uma região muito maior do que as 7 igrejas. Como já foi falado há poucos minutos atrás,
Esta cidade de Filadélfia foi destruída no ano 17, quando Jesus tinha seus talvez 23 anos. Nós não sabemos exatamente que ano Jesus nasceu. Podemos sugerir 5 anos de Cristo, 6 anos de Cristo, no máximo 4, porque Herodes morreu 4 anos antes de Cristo e ele quis matar Jesus com 2 anos. Então, para situar a data em que esse terremoto, que Tibério, aquele que era o chefe de Pilatos, que mandou dinheiro para reconstruir essa cidade que foi destruída quando Jesus tinha a cidade dos seus 23 anos. Não tinha começado ainda o seu ministério. Jesus deve ter morrido no ano 30 e as igrejas foram fundadas aqui apenas 20 anos depois. Eu acho uma coisa maravilhosa a rapidez com que o evangelho cresceu. Tem mais uma coisa interessante. Irmãos, abrindo suas Bíblias para a terceira de João. Terceira carta de João e versículo 12. Dessa terceira carta, encontramos as seguintes palavras: quanto a Demétrio, todos falam bem dele. Os irmãos sabem que as constituições apostólicas dizem que este Demétrio foi pastor da igreja de Filadélfia. João chegou aqui, digamos, nos anos 80 depois de Cristo. Ele morreu com quase 100 anos. E tem referências a João aqui em Éfeso, para onde nós estamos indo amanhã. João então teve um ministério para esta região depois que Paulo teve. Depois daqueles irmãos que estudaram com Paulo na escola de Tirano, que foram evangelizar, como diz Atos capítulo 19, versículo 10, toda a Ásia. Então estamos aqui em decorrência destes fatos. E essa lembrança de João, nesta igreja de João, por causa da fama que João teve por ter chegado aqui e ser o último dos apóstolos a morrer. Os outros foram se espalhando para lugares tão distantes como a Índia. Tomé, por exemplo, quando eu estive na Índia, vi o lugar onde Tomé foi morto. Ninguém sabe que é verdade, claro, né? Muita coisa revolve em torno de lendas que surgem, mas tem que explicar essas lendas. E em português saiu um livro, 12 Homens e uma Missão. Aquele livro foi escrito por um amigo nosso, e ele foi buscar e pesquisar o destino dos apóstolos, e claro que aqui João é Éfeso. Muito bem, vamos agora ler a carta a esta igreja de Filadélfia, capítulo 3 do Apocalipse, começando com o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Notem
nesta carta, um dos interessantes elementos que aparece também na carta Esmirna, que não há nenhuma condenação. Aquela parte que todas as outras 5 cartas têm, esta aqui falta. Nenhuma condenação. A única coisa que pode aproximar uma condenação seria pouco poder. Pouco poder. A razão desse pouco poder pode ser o fato que a igreja tinha poucos membros, pouca influência. Talvez seja que a igreja era menos carismática, menos poder do Espírito Santo. A palavra carisma significa dom. Então, onde os dons não apareceram, ninguém sabe a razão dessa frase tão estranha. A igreja de Filadélfia, uma igreja elogiada, uma igreja que agradou muito ao seu Senhor, mas faltou poder. Vamos lá agora para os títulos. Lembra-se, as cartas começam com uma descrição de Jesus. Logo que se fala, escreva para o anjo de tal igreja, aparece a descrição do Senhor Jesus Cristo. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Obviamente a palavra santo refere-se a Deus. Então é uma referência àquele que é igual a Deus. O próprio